Palpites, linhas de jogador, linhas dos times para os jogos de amanhã, 1º de março. Seja bem-vindo ao canal do Giovanni. Se você é novo, já se inscreva aí e deixe seu like para me dar aquela moral. Bora, já vamos começar aqui com a linha dos times para amanhã. Aqui eu já separei esse Crackstats, é um site que eu uso muito bom para análise. Se você ainda não conhece, tá o link na descrição. Selecionamos aqui a data domingo, né, 1º de março. Selecionei as principais ligas aí, né, da Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. Somente as Série As, né, das ligas. Aqui a gente já vai para chutes e aí dos times, pelo menos 10 finalizações aí nos últimos 5 jogos em suas ligas, vamos ver. Temos aqui, olha isso, média, média aqui a gente filtrando o time que está mais finalizando no momento, é o Nottingham, 5 jogos que joga amanhã, óbvio. Com 17 finalizações por jogo, sua média nos últimos 5 jogos. Temos Lille, Leipzig, Atalanta, Juve, Celta de Vigo, Roma, Crystal Palace, Stuttgart, Chelsea e Arsenal. Chelsea e Arsenal com uma média baixa até, né? Principalmente o Arsenal aí, que é o líder da Premier League. Você vê que é um time que tá fazendo muito bem, joga muito terço final, mas tá com uma média baixa aí em relação aos seus últimos jogos. Aí, tudo mais. Finalizando com Sevilha. E essas linhas servem muito para a hora de você comparar, para ver se a odd tá boa com, com as odds, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui a média do Betis, é 11,6 nos últimos 5 jogos. Só que essa média, considerando os últimos 5 jogos, vamos dizer que ele jogou 3 jogos em casa, 2 fora, ou vice-versa. E aí você pega a linha, tá no mais 8,5, opa, tem valor aí. Só que o Betis amanhã joga em casa contra o Sevilha, foi só um exemplo também, né, para facilitar aí. Beleza? Então as linhas de chutes tá aqui. Vamos ver o time para escanteios. 10 é muito, né? Então vamos baixar aqui para pelo menos 5 jogos. Nenhum. Ô, louco. 4. Vamos ver 4. Opa, 4 a gente já tem aqui. Você vê que. Acho que bugou aqui lá do 5, né? Porque tá aparecendo aqui a média. Ó, Lille. Aquela hora tinha bugado. Temos aqui o Lille, uma média de 8,2. Nottingham 7. Chelsea 6,2. Crystal Palace 6. Atalanta. Arsenal 5,88. Roma. As médias de todos os times aqui. Pelo menos fizeram aí 4, né? Nos últimos jogos. Como a taxa de acerto tá aqui, então, tá aqui, ó, nos últimos 3 ou 5, né, que o Valência cumpriu a linha de 4 escanteios, por isso que ele tá aparecendo aqui. Agora uma linha que muita gente gosta, de chutes no primeiro tempo, pelo menos 5, pelo menos 5 aí dos times cumprindo 60% dos jogos. Temos aí o Brighton, pegando o Nottingham amanhã, média 5,8, Nice, Sassuolo, Olympique Marseille, Freiburg, Celta de Vigo, Brest, são da página 2. Página 1, o principal é Nottingham. Você vê que o Nottingham tá com uma média altíssima de finalizações nos últimos jogos. Provavelmente a linha não deve ter aberto assim a 7,5, hein? Eu imagino que não. Vamos lá para faltas. Vamos ver os times que estão fazendo muita falta nos jogos. E a média é 5 aqui. Me faltou demais. Osasuna, média 16,2, junto com o Torino. O de Marseille, a Roma. Roma que vai ter esse jogão. Esse jogo pode ser bom para faltas, hein? Imagino aqui que vai ser um jogo bem truncado, que é o duelo do quarto contra o sexto. Sevilha, futebol francês aí, Brest contra Metz amanhã, 14. Tottenham joga fora, ó. 13,4 pode ser uma boa também. Cremonese joga em casa contra o Milan, Milan que normalmente vai ter mais posse. São Paulo joga fora de casa contra o United, pode ser uma boa também. Cartões, linha de cartões aí amarelos. Tava meio bugado isso aqui, mas tá legal. Não tá legal não, tá meio bugado aqui. Vamos pra gols. O time que fez pelo menos 2 gols nos últimos 5 jogos. Deixa eu aumentar aqui para 80%, que aí vai pegar os 4 dos últimos 5 jogos, né? Temos aí Arsenal em 4 dos 5, Chelsea 4 dos 5, Juventus 4 dos 5, Atalanta 4 dos 5, Sassuolo 4 dos 5 e Lorient da França, ó, 4 dos 5. 3 times aí estão com a média de 80%, então nenhum cumpriu nos 5 jogos. Bora para a linha de jogador agora. Jogador que todo mundo gosta, deixa eu ver se está selecionado já. Não, selecionar a Liga de Portugal. Itália está selecionado, Inglaterra selecionado, Espanha selecionado.
Selecionei uma a mais, né? De Portugal ali pra ver se a gente puxa alguns jogadores relevantes também da Liga Portuguesa. Chutes, eu gosto de puxar sempre três aqui. Você vê que, ó, Malen da Roma, olha a média absurda, 5,2 a média dele. Essa média P90 é porque o jogador normalmente é substituído, né? Então ele conta 90 minutos que ele joga. Então se o jogador joga 75 minutos e fez essa linha, então aumenta essa linha no P90 porque ele não jogou os 90 total, entendeu? Consegue ver aqui, ó, nos últimos jogos. Olha isso, o Malen, velho, que absurdo. Tô dando pra ver certinho aqui. 5-3-7-4-7. Temos o atacante do Betis também, que não vou nem tentar falar o nome do Exalzouli. Exalzouli. Em quadro 5. Palmer, velho, velho. Gosto demais da finalização do Palmer. Bate falta, bate pênalti. Enzo Fernandes também, né? Bate algumas faltas também, mas o Palmer, quando pega ali pela direita, ele que é canhoto, vou bater. E cumpriu nos últimos 4 jogos ali do 2,5, né? Vamos puxar linhas do chute ao gol aqui. Um chute ao gol é justo. Ô, caramba, errado aqui. Peraí. Avançada, jogar de novo, família. Você vê que o site é bem fácil de mexer. A versão mobile é melhor até, porque a versão mobile ela fica certinho esse quadradinho no celular. Então, tipo assim, o cara que vai usar esse site, né, ainda não tem o aplicativo, vai se identificar bastante usando principalmente pelo celular. Tem um script absurdo. Vamos lá, chutes ao gol. Portugal. Chutes ao gol nos últimos, pelo menos um chute nos últimos 4, 5 jogos, né? 4, 5 jogos. Vamos ver que a lista é maior, ó. 100% Malen, outro o Jimenez, né, do Fulham, pega o Tottenham em casa, pode ser uma boa, dependendo da odd. Palmer, com certeza deve ter uma odd boa. E Arsenal e Chelsea, né? Provavelmente aí vai estar acima de 40. Com certeza, acima de 40 aí esse chutinho do Palmer. Então, aqui já começa, né, os 80% nos 4 últimos jogos. Tá maior. Ó o Hendrick aqui. Hendrick fazendo a boa. O Hendrick, detalhe, ó. Teve um jogo que ele deu 6 chutes ao gol, velho. Anthony também, 4 dos últimos 5 jogos. Enzo Fernandes, como eu falei, ele chuta muita falta, né? Também pega às vezes de fora da área. Iltz da Juve, 10, brabo. Dom Pedro do Chelsea, ó. Esse jogo aqui, Chelsea e Arsenal, vai abrir muita linha boa, principalmente porque o Arsenal é bem favorito, então vai abrir as linhas altas aí pro Chelsea. Então a gente pode ver de conseguir uma boa odd aí na zebra, né? Na considerada zebra. Vamos para desarmes? 3 desarmes da rapaziada, vamos ver. Opa, nenhum. Cumprindo 3 desarmes. Vamos pro 2 então. 2 aqui já temos a rapaziada cumprindo. Você vê que temos o Cone aqui da Roma, nos 4 dos últimos 5 jogos, nem um 100% cumprindo. Então essa linha de desarme aí tá bem complicada. Eu no desarme gosto de pegar desarme normalmente de volante e de lateral. Principalmente quando é um time que joga mais sem a bola, né? Aquele time de posse. E o lateral quando marca aquele ponta rápido. Por exemplo, o jogador que marca o Vini Júnior, jogador que marca o Yamal, jogador que marca o Saka, jogador que marca aqueles pontos, né? Os Dias do Bayern. Então, tem chance maior de fazer falta, como também desarmar, né? Então, eu gosto de pegar, sempre que eu vou pegar linhas de desarmes e faltas, eu costumo pegar de zagueiros não, de laterais e volantes, os centro médios, né? O moderno falando. Aqui cumpriu 100%, ó. Espanhol. São jogos que, assim, eu não acho tão relevantes, né? Eu, sinceramente, não opero jogos assim. Eu gosto sempre de pegar os times mais tops, assim, de cada liga. Óbvio que as odds são mais ajustadas, é difícil achar algo de valor, mas, por exemplo, a gente tem uma consistência melhor, né? Porque pegar times que não fazem jogos tão equilibrados, né? Não tem consistência, né? Então o time ganha de 2-0, depois perde em casa 3-1, depois empata 2-2, dá pra entender. Ou 0-0 também, né? Tô falando só placar alto. Moisés Caicedo aqui, ó. Moisés Caicedo, esse pra mim é um bom pra pegar desarmes aí. Não vi como abriu as linhas, porém, se tiver aí uma odd boa, com certeza vai pegar alguma coisa pró Caicedo, hein? Tem que ver se ele também tá 100%, né? O Caicedo que ficou muito tempo aí machucado. Beleza, rapaziada? A linha de desarme já foi. Vamos finalizar aí com faltas cometidas, beleza? Faltas cometidas. Pelo menos. Pera aí que tem que. Errado. Pelo menos 2 faltas, né? 2 faltas é. 2 faltas mesmo. E uma falta.
uma falta, vai ter jogador 100% com certeza. Já cliquei aqui em tá 100%. Temos esses 3 jogadores aqui que cumpriram pelo menos uma falta no jogo. Cara, sinceramente, se você ver as odds aí, vai estar bem baixa. Estarão bem baixas aí, porque falta normalmente. É difícil ela abrir bem alta. Ela abre muito alto o jogador que tem uma média baixíssima de 0,3, 0,4, 0,5. Ela abre alta. Mas o jogador que tá com essa média alta, 2,4, e não tá cumprindo 2 faltas no jogo, se você pegar a linha do mais meio falta, vai pagar 1,10, 1,05. Aqui que pode ser interessante é a falta do Modric, jogando fora contra a Cremonese, né? Martin Derrum também pode ser uma boa pra gente pegar alguma coisa. Witzel. Página não tinha bem mais, né? Porque tá dando aquela bugada. Então, Solo Queixal, Passalite. Bastante jogador aí, família. Beleza? Então tá aí, vamos matar essa parte aí de finalizações dos jogadores, dos times, quanto desarmes, canteios e tudo mais. Bora para o que interessa. Vamos aí, separei alguns joguinhos. Separei Palmeiras e São Paulo pra te falar. Separei esse Brighton e Forest aqui. Fulham e Tottenham, United e Crystal Palace, Arsenal e Chelsea. E um jogo aqui do Campeonato Italiano. Eu costumo fugir muito do Campeonato Italiano porque, vixe, já tomei muito red aí, principalmente pré-jogo, então eu não gosto muito de ficar entrando nessas frias. Então só separei a Roma e Juventus que eu gostei de uma linha para falar para vocês. Vamos começar aqui pelo jogo do Fulham e Tottenham. Tottenham que vem muito mal na temporada, né? O 10º colocado contra o 16º. Se a gente pegar aqui partidas, Tottenham vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vitórias. Só que a gente tem o Fulham aqui que vem de 11 jogos sofrendo gols. Linha do mais 2,5 batendo, ambos marcam em 5 dos 6. Tottenham também sofreu gol nos últimos 4 jogos. Pegar aqui a série, o Fulham não perde a 4 jogos. Tottenham. E sinceramente, uma linha que eu gosto, que eu acho que é valor, é o fora mais um handicap asiático nesse jogo. Fora mais um handicap asiático, eu acho que é uma boa oportunidade, porque o Tottenham mudou de técnico, né? O Igor Tudor agora é o novo técnico do Tottenham, estreou apanhando, mas primeiro jogo também já pegou o Arsenal, né? E é pancada seca já pegar logo um Arsenal na estreia, mas eu imagino que dá um golzinho de vantagem aí pro Fulham, seria uma boa com a opção do empate anula, né? Então, por exemplo, se o Fulham ganhar por 1-0, 2-1, 3-2, essa entrada nula, se empatar, dá Tottenham. Então eu acho que é um bom cenário aí para uma dupla. Ou se não, temos aí, ambos marcam, né? Já que são dois times que estão sofrendo gols. E a linha do mais 2,5 também. Beleza? Crystal Palace agora, United e Crystal Palace. United que vem fazendo uma temporada que ninguém vem entendendo, né? O cabeludo lá desse jeito vai cortar o cabelo logo menos. O United vem de uma vitória, né? Quarto contra 13º colocado. E o United é um time muito difícil de confiar, né, família? United, quando você vai na vitória, ele empata ou perde, quando você vai contra, ele ganha. Então, você vai no dupla chance do outro time na vitória, o United vai e ganha e deixa todo mundo daquele jeito. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o United contra o West Ham. O United tomou o golzinho, era o jogo que o cabeludo ia ficar careca, tomou o golzinho. E aí o United o empate, não virou e o cabeludo continuou cabeludo. Beleza? Vamos para partidas. Ó, o United vem de 6 jogos sem derrota. O Crystal Palace também nessa sequência de 3 jogos sem derrota, fazendo jogos unders. Só que o Crystal Palace é um time que costuma fazer gol antes dos 5 jogos, ele que marcou antes. Na série de confronto direto, não temos nenhum dado assim relevante de uma sequência, né? A gente tem só apenas que o Crystal Palace vem marcando nos quase últimos 5 jogos contra o United. Então aqui a gente tem a vitória do United, ou caso o empate anula, que é uma oportunidade, né, mais segura. Não temos uma odd de valor aí, o United pegar 1,50 e pouco, 1,60 contra o Crystal Palace, sinceramente, é pouco perigoso, né? Porque o United, mesmo estando em quarto, não é um time aí que merece essa odd. É um time que merece odd 1,70, 1,80, 90. Dois já não pagariam, né, pelo momento, porque está em quarto colocado, é óbvio. Na classificação, ó, tá na luta aí pela uma vaga direta na Champions, né? Dificilmente vai brigar por título aqui. Temos o Liverpool na cola, Liverpool que deitou hoje. Chelsea também, se ganhar, passa amanhã o United, se o United perder. Então estamos aí, né? Então tá nessa luta aí. Agora vamos já pro terceiro jogo. Arsenal e Chelsea. Aqui é o jogo do domingo, né? É o jogo do domingo. É o líder contra o sexto colocado. Pegar a diferença de pontos aí, são 16 pontos de diferença, né? O Chelsea que, pô, vacila muito. Já se vacila muito, né? Vem de 2 empates seguidos, um dos
desses jogos estava ganhando por 2-0, que eu me lembro, quer ver? Esse aqui tomou um empate, foi dolorido. Chelsea Leeds, Chelsea em casa tomou um empate, dolorido esse empate. Aí depois eles empataram contra o Burnley em casa de novo. Então, um time bastante, né? É bem favorito jogar contra o Burnley, jogar contra o próprio Leeds também, que eu acho um time dado assim, jogando fora de casa. E Arsenal que também passou essa vergonha, né? Contra o Wolves, tomou um empate do Wolves, porém já se recuperou, já deitando no Tottenham, clássico lá de Londres também. 4-1 para cima do Tottenham. Para esse jogo, time, só sem dúvidas o Arsenal é favorito, né? Tem 1,60 para o Arsenal vencer. Só que o Arsenal vem de 8 jogos sem derrota, enquanto o Chelsea vem de 4 jogos sem derrota também. Eu imagino que a linha do mais 1,5 gols para uma dupla seria uma boa. Não é aquela odd muito alta, mas é para completar uma dupla aí. Se você pegar um de 1,40 com esse 1,25, esse 1,5, já dá 1,75, já tem um bom retorno aí de 75% do valor investido, né? Então mais 2,5 nos 8 dos 10, mais 2,5 dos últimos 6 dos 8. Eu sinceramente vou tentar buscar aí linhas de finalizações e chutes ao gol nesse jogo, beleza? É o que eu pretendo passar lá no meu grupo. Se você não participa do meu grupo, ó, só clicar na descrição que tá lá o link, você já vai direto lá pro Telegram, beleza? Confrontos direto absurdo. O Arsenal não perde a 11 jogos. 11 jogos que o Arsenal não perde pro Chelsea. 11 jogos também marcou gol no Chelsea. Eles vêm fazendo jogos under, né? Menos 2,5 em quadros nos últimos 5. Se a gente pegar aqui no retrospecto, vamos lá. Arsenal, essa competição. Pela Premier League, o Arsenal desde 2021 não perdem para eles, né? 3 ganhou, 4 ganhou, 25 ganhou e amanhã dia 26. Então temos a linha do mais 1,5. Quem não quiser pegar essa vitória do Arsenal, temos também o finalizações e chutes ao gol, tanto de jogadores quanto dos times aí, que pode ser uma boa. Lembrando que a gente até viu a média dos times, se eu não me engano, é de 3,4 nesses últimos jogos, né? Finalizações por jogo, beleza? Matamos esse Arsenal e Chelsea. Vamos finalizar agora com Roma e Juventus. Um jogaço, reencontro de Dybala com seu ex-clube, hein? Temos aí o quarto contra o sexto colocado. Briga direta pela vaga na Champions, né? Porque, ó, você tá ganhando agora, tá jogando. Cara, 4 pontos de diferença, né? Roma com 50 pontos, Juve 46. Essa briga pela Champions aqui vai ser desses times aqui, né? Vai brigar pela essa quarta posição. Eu imagino que seja Napoli, Roma, como Juventus e Atalanta. Imagino aí que o Milan ganhando amanhã já. Não que vai garantir, né? Tem muito campeonato para rolar, faltam mais 12 rodadas, né? No jogo de amanhã. Então, imagino aí que esses times que vão brigar. Se a gente pegar aqui a sequência da Roma, são 3 jogos sem derrota. Juve vem fazendo jogos movimentados, não tá mais com aquele padrão de time italiano que todo mundo falava antigamente, que o time italiano não é de tomar gols, mas a Juve você vê que semana passada tomou 5 do Galatasaray, também agora no meio da semana tomou já mais não sei quantos, né? A gente tomou 2 gols do Galatasaray, jogando com a menos, 5 na semana passada, 2 do Como em casa. Então, os times estão fazendo jogos movimentados, né? Apesar da Roma vir com essa sequência de menos 2,5, a linha do mais 1,5, a Roma vem cumprindo bem, ó. Puxar aqui, ó, o mais 1,5 bateu aqui contra o Cremonese, contra o Napoli, contra o Cagliari. Não bateu contra o Udinese, bateu na Liga Europa. Roma e Milan também, Roma e Stuttgart também, Torino e Roma. Então você vê que esse mais 1,5 vem vindo com frequência, vai ter uma odd aí aproximada de 1,40, 1,36. Então eu imagino o valor nisso, não vou ficar com nenhum favorito. Imagino que seja um jogo também bem faltoso, né? Como a gente pode ver lá naquele gráfico lá, tem bastante. A Roma tá com um número alto de faltas por jogo. E é isso. Vou mandar também aquele bilhete no meu grupo nesse jogo. Não sei se vamos fazer uma duplinha ou vou fazer uma simples, mas também vou mandar o bilhete lá no meu grupo. E para participar, é só clicar no link da bio, beleza? Então, tamo aí, time. Temos agora para finalizar, né? Palmeiras e São Paulo. Choque rei. Para mim, o Palmeiras é favorito pelo fator casa, né? O São Paulo tem dificuldade de jogar lá. Não é no Allianz, será na Arena Barueri mais uma vez. São Paulo vem de 5 jogos, 5 vitórias seguidas. Palmeiras 6 jogos sem derrota. São Paulo 8 jogos sem derrota. Se a gente pegar aqui, o Palmeiras está invicto em casa. Então imagina aí a classificação do Palmeiras ou aquela linha mais segura, dupla chance. Porém, melhor que isso é a linha de cartões. Se a gente pegar no
na série de cartões, mais 4,5 bateu nos 9 dos últimos 10 jogos entre eles. É sempre bem faltoso, sempre tem aquela picuinha, bastante brigado. Aqui quem vai apitar esse jogo pra gente ver a média do árbitro, né? O árbitro do jogo será. Não apareceu aqui no SofaScore, vou deixar na descrição. O SofaScore não deixou aqui pra gente. Normalmente vai estar lá no Google, vou puxar certinho. Deixo aí nos comentários quem será o árbitro e a média de cartões dele. Beleza? Então, pra mim, esse jogo é bom pra cartões. Temos ali no mais 4,5, podendo até esticar o mais 5,5. Pegar a sequência dos times também. Palmeiras em 6 dos 8, São Paulo em 6 dos 7 e entre eles em 9 dos 10. Então a gente finaliza aqui com esse mais 4,5 cartões Palmeiras São Paulo, Fulham e Tottenham. Fulham e Tottenham aqui, a gente tem o mais um handicap asiático do Tottenham para uma dupla, ou buscar também ambos marcam, linhas aí de gols. Aí para o United de Crystal Palace, pegar linhas do United, né? Quem sabe a vitória seca no ao vivo, eu imagino no ao vivo você vai pegar um pouquinho melhor do que esse 1,53, 1,60, ou aquele empate anula, beleza? Arsenal e Chelsea, temos a vitória do Arsenal, que é bem favorito com o Chelsea que tropeça muito, porém temos linhas pro zebra aí de finalizações do Chelsea, tanto de jogador, linhas de desarme também para os jogadores, chutes ao gol também pode ser uma boa. E a gente finaliza aqui com Roma e Juventus, que para mim é um jogo que pode ter bastante falta, e a linha do mais de 1.000 gols tem uma odd bem interessante. Beleza, meu time? Então, se você é novo, se inscreve aí no meu canal, deixa aquele like, comentário sempre bem-vindo, dá aquela crítica, aquela sugestão para que eu possa melhorar e continuar sempre entregando o melhor possível. Beleza, meu time? Tamo junto, um bom domingão para nós. Vamos!